No contexto das comemorações dos 60 anos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós temos hoje a honra de receber o professor Dr. José Romero Teruel. O professor Teruel é brasileiro, nasceu em Marília, no estado de São Paulo, em 27 de agosto de 1935, e atualmente ele é professor da Georgetown University, nos Estados Unidos. Mas ele é formado em medicina em 1960, pela 4ª turma da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e, portanto, ele tem uma longa vinculação com a nossa instituição. Ele foi docente do Departamento de Higiene e Medicina Preventiva dessa instituição, hoje Departamento de Medicina Social, entre 1961 e 1972. Posteriormente, trabalhou na Organização Pan-Americana de Saúde de 73 a 1996. Ele tem uma vasta experiência em educação na área médica, em saúde pública e em medicina comunitária. Professor Teruel, é uma honra tê-lo conosco aqui depois de tanto tempo. Estamos muito gratificados por isso, né? E estamos muito honrados de ter essa oportunidade, o senhor nos conceder esse tempo para a gente conversar um pouco. Professor Maciel, a honra é minha e agradeço muito o convite e contente de ver a decisão de fazer estes eventos e entrevistar pessoas que têm amor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que está completando seus 60 anos. Eu costumo dizer que uma instituição, a Organização Pan-Americana de Saúde, onde eu trabalho, comemora este ano também 110 anos. É a instituição mais antiga internacional em saúde pública. Eu digo, uma instituição não envelhece. 100 anos ou 60 anos é jovem ainda. Para a gente, 60 anos já é uma carga de idade bastante onerosa, mas não para as instituições. Eu fiquei muito contente e muito honrado com a possibilidade de estar presente nesse momento aqui e também participar um pouco das cerimônias que serão levadas a cabo nesta oportunidade. Professor, eu queria inicialmente que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação profissional até o momento em que o senhor se vinculou à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto como docente. Bem, tenho passado a decisão de estudar medicina, que eu não me arrependo até hoje. Sou filho de imigrantes que vieram da Espanha no começo do século passado, trabalhando na área rural do estado de São Paulo, onde eu nasci, em Marília. E depois o desejo, a vontade de estudar medicina, a possibilidade de uma faculdade como a de Ribeirão Preto no interior, que descobri depois que tinha também um pouco esse objetivo de facilitar o acesso a pessoas do interior. E sendo uma faculdade pública, permitia que uma pessoa como eu, com a origem que eu tinha, pudesse seguir essa carreira que eu tinha desejo. Eu sou fruto da Faculdade de Medicina também, com todas as ideias que foram colocadas na criação, inclusive a convivência com os professores que iniciaram e depois os outros, como o senhor também, que continuaram essa missão de uma escola totalmente diferente, nova. Encontrei aqui ideias, inclusive de medicina social, medicina comunitária, que me atraíram, se bem que passei por todos os estágios. Eu costumo dizer que eu tive a honra de ter sido convidado pelo professor Ferreira Santos para trabalhar com a cirurgia no departamento. O que acontecia é que nos primeiros anos, minha turma é a 4ª turma, a faculdade estava ainda em expansão e ainda buscando a composição do corpo docente. E havia, então, interesse em reter alguns dos alunos que se formavam para fazer residência e também compor o corpo docente da faculdade. Então, nessa oportunidade, alguns interesses que eu tinha pelo campo da epidemiologia, de estudos comunitários, e com o professor Pedreira de Freitas, que tinha iniciado. Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou naquela fase inicial como docente da Faculdade de Medicina? Bom, como departamento novo e também como docente novo, a gente tinha que aprender ainda uma série de técnicas, participar da atividades de rotina no ensino, e, além disso, buscar campos de pesquisa, ideias prioritárias que a gente pudesse seguir. Não era ainda muito fácil, não era bem conhecido. Os iniciadores do departamento, como o
próprio professor Pedreira de Freitas, vinham da área de parasitologia, do estudo de doenças infecciosas, e somente gradativamente é que se pôde buscar um pouco mais linhas de estudo, de investigação, em outros problemas, não somente das doenças infecciosas. A gente sabe que o grande trabalho que a faculdade fez em vários setores clínicos e cadeiras básicas, dentro do campo em particular com a doença de Chagas, mas também com outros problemas, e pouco a pouco, com outros professores, professor Vois, professor Hélio Lourenço, Ferreira Santos, que a gente se interessasse pelos problemas clínicos e outros problemas e utilizar isso para investigações. Mas no começo era difícil buscar recursos, apoio, dividir o tempo entre ensino e pesquisa, que era alguma coisa que sempre estava presente, né? Havia insistência, mas também oportunidades que se ofereciam para os docentes novos como eu. Não tínhamos ainda organizado cursos de pós-graduação, isso apareceu mais tarde um pouco, então dependia muito de um contato direto e orientação dos mestres. Naquele período, qual que o senhor acha que foi a principal contribuição do grupo, do ponto de vista científico? Do grupo da medicina preventiva. Então, era uma novidade, porque o professor Pedreira de Freitas tinha participado da famosa reunião de Vinha del Mar, no Chile, onde a ideia de introduzir o ensino de aspectos preventivos das doenças durante o currículo médico, ele trouxe essa ideia e tratou de distribuir o que era as diferentes áreas de educação, de formação nesse campo, através do currículo. E um contato bastante íntimo com as cadeiras clínicas também. Bom, então a gente tinha um pouco esse desafio de integrar um ensino como coisa novidade, porque a gente não tinha modelos para seguir. E a gente tinha que realmente trabalhar muito a ideia. Os dados históricos que nós dispomos apontam que a introdução da medicina preventiva foi um dos aspectos inovadores do curso de medicina da nossa escola. Exatamente. Isso foi efetivamente algo, comparando com o restante do país, com a América Latina, efetivamente inovador. Não, sem dúvida. Se eu não tivesse estudado medicina em Ribeirão Preto, provavelmente eu não haveria seguido a carreira que eu segui. Mas a influência que houve dessa discussão de ideias, de introduzir o ensino da medicina preventiva no currículo médico, Ribeirão Preto foi a primeira escola, junto com a Faculdade de Medicina de Cali, na Colômbia, foram os 2 departamentos que iniciaram isso na América Latina. E, como isso foi conhecido, outras faculdades, outras universidades pediam como era o currículo, o que a gente fazia, quais eram as ideias que tinham sido desenvolvidas. E vinham visitar Ribeirão Preto com muita frequência para conhecer o modelo de Ribeirão Preto. Isso atraiu também agências internacionais que tinham interesse no campo da educação, no campo da investigação, como foi o caso da Fundação Milbank, de Nova York, onde o professor Pedreira teve um contato e que veio, nos visitou, e eu tive a oportunidade de uma bolsa, que ele chamava Faculty Fellowship, que foi uma ajuda durante 5 anos, que me ajudaram com recursos para pesquisa e para conhecer outros países e fazer estudos fora. Tive a oportunidade de participar 1 ano com o professor McKeown na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, com novidades em que ele fazia estudos dos sistemas de saúde e teve influência no sistema de saúde inglês bastante, né? Então produziu um impacto, o que era uma inovação, uma novidade, e depois foi progressivamente o próprio Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e mais tarde a própria sede, a USP em São Paulo, cria um departamento posteriormente ao de Ribeirão Preto. E abre concurso também para professores e cria o corpo docente lá. A estrutura da pesquisa na universidade, por um largo período, ela foi muito individualista, quer dizer, o pesquisador, ele conduzia as suas pesquisas e formava em torno de si um grupo de pesquisadores, mas não interagia muito com outras especialidades. Hoje a gente vê uma tendência de mudança, de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade no relacionamento de pesquisadores. Como é que o senhor vê essa mudança em termos
Bom, tenho a estrutura impressão que eu tenho, a gente tem observado isso como um fenômeno, mas não somente no Brasil, em Ribeirão Preto, em outras universidades também, né? A ideia do cientista que, de forma isolada, seguir uma linha de pesquisa e fazer o seu trabalho individual, quase que escondido antigamente, com a ideia de um relacionamento com outras disciplinas. No campo da medicina social, principalmente, a gente depende de outras disciplinas, ciências sociais, da estatística, engenharia, economia, para ver fatores que estão associados à doença. Então, não existe a capacidade de um profissional único fazer um bom estudo, uma boa análise dos problemas que ele observa. Mas mesmo dentro de áreas clínicas, quer dizer, observar um fenômeno médico que tem relações com a cardiologia, com a dermatologia, com gastroenterologia, enfim, disciplinas que eram diferentes antes, mas com estudos integrados. E a ideia de interdisciplinaridade aparece, então, como criação de ideias que não pertencem a uma disciplina especificamente, mas que estão na inter-relação entre elas. E que o uso da multidisciplina cria a possibilidade da interdisciplina também no desenvolvimento de um estudo ou da explicação de fenômenos, que é o que a gente busca também, como explicar determinado problema, que nem sempre tem origem numa bactéria ou num agente causal específico, mas sim associado com vários problemas que estão juntos. Fatores de risco, fatores determinantes de doença, explicações para uma série de problemas que a gente tem. A área da saúde mental, doenças do campo psicológico, psiquiátrico também, que dependem de muitos fatores, não só bioquímicos ou anatômicos ou fisiológicos, mas também de fatores emocionais e outros, dependem dessa interdisciplinaridade para a melhor conclusão. O senhor tem uma grande experiência em educação na área de saúde. Como é que o senhor avalia a evolução do ensino médico ao longo das características do ensino médico ao longo desses últimos 60 anos? Um pouco difícil de dar uma resposta adequada a essa pergunta, porque nós temos o caso do Brasil e de escolas particulares ou universidades, como é o caso da Universidade de São Paulo, escolas privadas que se multiplicaram, diferentes, e um panorama que a gente observou também em outros países da América Latina e Estados Unidos, ou países europeus, mas em particular no continente americano, que tem uma diversidade muito grande. Nessa evolução, eu acho que o Brasil, um fato que eu devo comentar, é que nós tivemos o período da intervenção militar. Eu acho que isso pressionou um pouco a educação e os estudantes a ficarem muito dirigidos a diretamente um aspecto curativo da medicina, a busca de um trabalho simplesmente hospitalar. Outros países eles têm dificuldade de fazer uma integração. Quando nós temos um sistema de saúde como o SUS, ou ideias que estão ainda em desenvolvimento e com possibilidade de melhoria bastante, tem suas deficiências, mas coloca muito próximo que é uma cobertura a nível populacional, uma atenção médica de qualidade, então os problemas de financiamento, de qualidade e de acesso, quer dizer, os 3 grandes fatores que permitem melhorar a condição de saúde da população. Então, o ensino médico buscando se adaptar a isso, ou criar condições de preparar pessoal, profissionais, que se ajustem a um sistema melhor adequado com suas transformações. E não simplesmente uma carreira que busca uma boa qualidade individual e um problema de solução imediata.